Alô, alô, bem-vindos. Boa noite a todos. Vamos começar com mais uma live. Vou dar um minuto para que o Instagram avise vocês que eu já estou ao vivo. Deixa eu já avisar algumas pessoas aqui também. Enquanto vocês vão entrando, que eu já estou ao vivo. Muito boa noite. Boa noite, Dina. Boa noite, Dani. Vamos convidando geral. Um minutinho para que nós possamos convidar todo mundo. Vamos nos concentrar um pouquinho para convidar as pessoas. Ok. Vou convidar uns 5 aqui. Enquanto vocês convidam aí também. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Enquanto as pessoas vão entrando, como é que vocês estão? Escrevam aqui para mim embaixo como é que vocês estão, vocês que já entraram. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Gina. Boa noite. Quem tem time, chama geral, tá bom? Quem tem time, é imprescindível que o seu time esteja aqui. Boa noite, Dani. Muito bom, muito bom. Eu quero começar hoje, conforme eu anunciei, vai ser uma live mais curta. Então, se vai ser uma live mais curta, boa noite, Kelly Costa. Boa noite, Antônio. Que bom que você está aqui. Você vai gostar bastante. Como é que vocês estão? Vão escrevendo aqui nos comentários. E uma coisa que vocês podem fazer também é apertando o coraçãozinho aí para que o Instagram realmente perceba que a minha live é relevante e mostre para mais pessoas. Tá bom? Muito bom. Eu quero que vocês já peguem o papel e a caneta, se vocês ainda não estão com eles aí. E eu quero que vocês pensem o seguinte: qual é a sua intenção para essa live de hoje? O que você espera aprender? Como você espera sair da live aqui hoje sobre atitude, sobre agir de uma certa maneira? Qual é a sua intenção sobre? Vale, Fátima, bem-vinda, bem-vinda. Boa noite a todos. E já vão escrevendo aí como vocês estão, ok? E também aí vocês pensem sobre só. Qual é a sua intenção para essa live de hoje? É importante vocês saberem a intenção de vocês, porque aí vocês conseguem receber insights, impressões que estão em harmonia com isso que você espera. Tá? Conforme eu falei ontem, a lei da assunção, aquilo em que você supõe, se manifesta. Literalmente se manifesta, porque é muito mais fácil você entrar em harmonia quando você trabalha com a lei. Ok? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a atitude. Sobre a atitude. Então antes de eu entrar no tema específico, eu quero que vocês pensem comigo. O que vocês acham que é a atitude? Pensa aí um pouquinho. O que é a atitude? Se vocês fossem parados na rua hoje e alguém perguntasse: Ei, fulano, o que é a atitude? Como é que vocês responderiam? Pensem aí. Como é que vocês responderiam a essa pergunta? Pensem. Algumas pessoas eles iriam falar que é o comportamento de alguém. Outras, é mais a forma como essa pessoa age. Os outros iam trazer N explicações diferentes. É muito raro e até difícil vocês encontrarem uma pessoa específica
que realmente dê uma explicação concreta e simples sobre o que é a atitude. Então, como que eu vou melhorar uma coisa que eu não sei o que é? E aí eu entro em um impasse, né? Então, muitas pessoas estão hoje nesse estado. Eles querem melhorar alguma coisa que eles não sabem o que é. Entenderam isso? Eu não tenho condições de melhorar alguma coisa que eu não sei, que é só uma coisa que eu acho sobre. E não tem como eu falar sobre atitude sem antes eu falar sobre paradigma, gente. Então a primeira coisa que vocês têm que ter clareza é que todos nós, eu e vocês, nós temos um programa mental. Boa noite, Rosana. Todos nós temos um programa mental, tá? E esse programa mental, ele controla entre 96 e 98% do meu comportamento habitual. Então, a atitude não tem nada a ver com a minha programação mental, ok? Diogo, boa noite também. Não tem nada a ver com a minha programação mental, tá? Então, a atitude, vamos colocar assim, de uma maneira bem simples. É como uma receita de bolo, onde eu vou unir a maneira que eu escolho pensar, a maneira que eu escolho sentir e a maneira que eu escolho agir. Então, essas três coisas combinadas e direcionadas com a atenção que vocês aprenderam ontem é o que compõe a minha atitude. Então, muitas vezes, os executivos, os líderes, os chefes falam, fulano, ou os psicólogos, os terapeutas, eles falam, olha, eu já fiz tudo o que eu podia fazer para te ajudar. Agora é você e a sua atitude que vão ter que resolver essa questão. Aí fica cego guiando cego, porque a pessoa pensa, tá, mas eu vou mudar a minha forma de agir, é isso? É a minha forma de fazer as coisas? Quando na verdade não. Você precisa mudar tudo. Desde a forma como você pensa, a forma como você se relaciona dentro de você, ou seja, a forma como você sente e a forma como você age. Aí tem como a gente entrar e começar a mudar a atitude. Se eu não tenho essa base, gente, é como eu querer construir uma casa começando pelo telhado. É impossível. Então eu preciso entender sobre paradigmas, tá? O programa mental. Não vou entrar aqui hoje em detalhes sobre, para que eu possa entender a atitude. Então não é agir conforme estou programado, tá? É agir conforme eu realmente quero, a maneira como eu penso, sinto e ajo, de acordo com o meu arbítrio, de acordo com a minha escolha consciente, tá? E não de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, se as coisas estão bem, eu estou bem. Eu ajo bem. Se as coisas estão mal, eu estou mal. Entende? É uma pessoa muito rasa, que é controlada, infelizmente, 100% pelas circunstâncias. Essa pessoa dificilmente ela vai prosperar. E quando eu falo de prosperidade, eu estou falando de abundância, de glória, de grandeza, não apenas financeira, apesar que o dinheiro é vital na área onde ele ocupa. Tá bom? Nada substitui o dinheiro na área onde ele ocupa. Vamos deixar isso bem claro aqui, tá? Dinheiro não tem nada a ver com felicidade, com nada. Dinheiro é uma ferramenta que você usa para comprar coisas que vão ajudar você a expressar a sua individualidade. Entendeu? Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e que são uma catástrofe, porque o dinheiro só maximiza aquilo que a pessoa já é. Tá? Então, essa falácia, dinheiro não traz felicidade e não sei o que, o dinheiro é a origem de todo o mal, pelo amor de Cristo, tá? Não caiam nisto, cai fora disso, tá? O dinheiro é uma moeda de troca que ele ajuda eu maximizar aquilo que eu já sou. Por exemplo, se eu sou uma pessoa estudiosa e que quero investir em mim, por exemplo, eu tenho 3 programas aqui hoje que são os mais utilizados pelos meus clientes. Eu tenho a imersão realizador,
ou melhor, os denominadores comuns. Eu tenho o realizador de objetivo, que é onde as pessoas aprendem a estabelecer e a realizar objetivos. E aí eu tenho os processos de mentoria. Então, assim, para uma pessoa vir trabalhar comigo, ela precisa investir. Então, imagine se você não tem dinheiro. Como é que você vai investir em você mesmo? Entenderam a importância dele? Ah, mas se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar as coisas no mercado para eu me alimentar, para que eu possa me expressar melhor? Viram? Então, assim, o dinheiro é essa moeda de troca, tá? E isso está diretamente ligado à minha atitude. Por exemplo, o dinheiro ele vem em abundância para aquelas pessoas que exigem ele, que demandam ele. Ok? Então, assim, se eu quero uma grande quantia de dinheiro, eu preciso exigir essa grande quantia de dinheiro, e aí eu presto um serviço, ou vendo um produto físico, um produto digital, ou entro no mercado de ações, eu crio um produto, eu me afilio, eu vendo um livro, eu ganho royalties, enfim. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, acessem o site da Garcia Marques Institute e clique em múltiplas fontes de renda. Tem uma divisão específica aqui na empresa só sobre isso, e aí a minha equipe te explica melhor. Mas assim, existem inúmeras formas de você ganhar dinheiro trabalhando com a lei da compensação. Tá? Então, assim, ganhar dinheiro não tem nada a ver com aquilo que você ama fazer, tá? É claro que se você já está fazendo uma coisa que você ama, mas você não ganha dinheiro nisso, você precisa aprender a pensar de uma certa maneira para aprender a monetizar isso que você tanto ama fazer. Ou você continua fazendo isso em que você ama, que vai manter você em uma frequência bem alta, e aí você começa a pensar em outras fontes de renda, usando a tecnologia das múltiplas fontes de renda para que isso produza sem a sua presença, para que isso se multiplique. Isso é o que os ricos fazem, tá? Todo mundo que tem uma certa renda faz isto. Ele multiplica a atuação dele, ele multiplica a eficácia dele. Aqui na Garcia Marques Institute nós ensinamos isso com maestria, tá? Muito bom. Tendo isso em mente, Cadu, deixa eu ver aqui, Suzelei, eu espero que eu tenha falado certo, tá bom? Veronice, que eu já conheço, Marcelo. Agora eu já vou entrar diretamente na atitude. Nós vamos analisar um ou dois pontos, ok? E depois, imediatamente, eu compartilho uma história que vocês vão conectar com o que vocês aprenderam ontem. Então vamos lá. Algumas pessoas, eles ficam assim, pensativo se essa questão mental, se essa questão de frequência tem comprovações científicas, tá? Então, se você tem uma programação mental extremamente lógica, eu quero falar diretamente para você agora. Todo o meu trabalho é baseado em duas primícias, tá? Científica e teológica, que são as únicas fontes de informação que nós temos, tá? Então, tudo que eu falo aqui, eu tenho como comprovar cientificamente, tá ok? Então, a lógica quer te manter aí dentro do quadradinho. Então, toda vez que você começar a se questionar sobre, se pergunte, ei, peraí, e se fosse possível isso que essa pessoa está falando? Aí você se permite. Aí você abre um espaço e começa a ver as possibilidades que você tem em volta de você. E para deixar isso bem alicerçado, vou continuar lendo aqui algumas informações que eu trouxe e eu vou explicando elas durante a live. Um exemplo, experimentos conduzidos recentemente por Marilyn Lawrence, da Universidade de Princeton, e Albert Einstein, de Dartmouth. Para quem não sabe, essas universidades pertencem à Ivy League School.
Ivy League Schools são as universidades de alto nível de desempenho lá dos Estados Unidos, tá ok? Em um laboratório de psicologia. Então, eles fizeram alguns experimentos, tá? Que provou que quando você olha para algo, não depende tanto sobre o que está lá, mas como na sua suposição ou assunção de que você faz quando você olha. Ou seja, em outras palavras, aquilo que você vê não depende muito daquilo que está lá. Depende do quê? Das memórias, de todas as coisas que estão armazenadas ali em relação a imagens, porque nós não vemos com os nossos olhos, nós vemos com a nossa mente. Ok? Então você vê de acordo com o que está dentro de você, não de acordo com o que está fora. Por exemplo, vocês já devem ter se deparado com pessoas que não importa a situação, essa pessoa sempre consegue enxergar o negativo. Alguém acaba de fazer uma caridade, ela fala assim, ah, mas essa pessoa ela quer aparecer, por isso que ela está fazendo isso. Ou seja, ela só consegue ver de acordo com um filtro interno, tá? Seguindo aqui, ó. Desde o que acreditamos ser um mundo físico real, é na verdade apenas um mundo assumptível, ou seja, um mundo de suposições. Não é de estranhar que essas experiências provam que o que parece ser realidade sólida é, na verdade, o resultado de expectativas ou assunções ou suposições. Ou seja, essa caneta aqui, que muitas pessoas acreditam que é sólida, ela não é sólida. Entendeu? Ela está vibrando. Ela está vibrando. E quando você coloca ela em um equipamento específico, você vai ver que a última partícula dela é energia. E tudo está vibrando. Por isso que a gente muda de estado. Por isso que nós conseguimos mudar o nosso humor assim, ó. Por quê? Porque a gente faz uma alteração vibracional dentro de nós. E as pessoas que são controladas pelas circunstâncias, às vezes a pessoa está aqui super bem. E aí o que acontece, como ela é controlada de fora para dentro, aconteceu alguma coisa ruim, ela internaliza, o pensamento internaliza, e aí ela começa a se sentir mal. E aí acabou o dia dela. E aí um problema que poderia durar 5 minutos acaba durando o dia todo. Por quê? Porque ela alterou a frequência dela e continua ali, remoendo, e aí ela acha estranho. Por que que o dia dela está ficando terrível? Ok? Exatamente porque ela não entende isso que eu estou falando aqui agora. Tá ok? Então, assim, seus pensamentos determinam não apenas o que você vê, mas também o que você faz. O que você faz para que eles governam todos os movimentos conscientes e subconscientes no sentido do cumprimento de si mesmo. Em outras palavras, gente, nós nos tornamos aquilo que pensamos na maioria do tempo. É aquele diálogo. É aquele diálogo. Então, é um exercício constante que nós precisamos estar fazendo do nosso relacionamento interno com as coisas que acontecem. Isso é uma das verdades mais importantes que vocês deveriam se concentrar. Como que eu me relaciono com os desafios, com os problemas? A maneira que eu tô dentro de mim é a maneira que eu vou ver fora e a maneira que eu vou ver manifestada. Vou dar um exemplo. Eu queria romper um vínculo de forma leve, de forma extremamente leve, com uma pessoa específica. E aí, eu falei isso para uma pessoa da minha equipe. Eu falei assim, olha, eu quero romper todo tipo de vínculo e com essa pessoa. Então, eu vou aqui dentro de mim me relacionar de forma muito agradável com essa pessoa. Então, na minha cabeça, o tempo inteiro eu me relacionava de forma agradável com essa pessoa. Olha que interessante, hoje eu fiz uma ação específica, acho que eu vou excluir esse grupo aqui porque ele já não uso mais.
E aí, o que aconteceu? Eu acabei resolvendo essa questão que eu já queria resolver. Então, o que acontece? Eu magnetizei essa frequência aonde essa pessoa, sem perceber, ela foi movimentada de acordo com o que eu queria que ela fizesse. Entendeu? E aí a pessoa fez em 5 minutos, eu resolvi e leve. Resolvido o problema. Resolvido. Agora, se eu ficasse remoendo, mas porque a pessoa fez isso, porque a pessoa fez aquilo outro, parará. O que iria acontecer? Essa dissolução seria uma coisa amorosa, seria uma coisa trabalhosa. Então, se vocês querem resolver as coisas com facilidade, resolvam dentro de vocês primeiro. Eu tô com um problema com a pessoa de tal. Então, dentro de você, você já deve resolver isso. Começa o diálogo imediatamente. Imediatamente, como se você já tivesse resolvido aquilo, partindo do que a gente aprendeu ontem. Partindo daquilo, ou seja, eu não vou pensar em resolver o problema, eu vou partir do problema solucionado dentro de mim, aí todas as minhas ações vão estar em harmonia. Certo? Escrevam aqui para mim se vocês estão me acompanhando. Escrevam aqui para mim, tá bom? É exatamente isso, Dani, tá? É dentro, tá? Dentro. Dentro. Porque uma vez que eu resolvo dentro, gente, eu mudo fora. Nada do que vocês estão vendo fora é um reflexo do que está acontecendo fora. É um reflexo do que está acontecendo dentro de vocês. Francisco, mas eu não estou muito feliz com o que eu estou vendo fora. Então muda o que tem dentro. Muda o que tem dentro. Ok? Porque se vocês continuarem olhando para fora, olhando para a TV, olhando para o rádio, a política, o governo e coisas assim, achando que se mudar o governo, as políticas públicas e coisas assim, a sua vida vai ser transformada, isso é viver de ilusão, gente. Porque digamos que entra um governo maravilhoso, tá? Mexe nas leis, reduz os impostos e coisas assim. Você não mudar dentro de você, o que vai acontecer? Você não vai aproveitar essa onda de crescimento. E você vai ser mais um que vai ficar lá na miséria, na pobreza. Por quê? Porque isso está dentro de você. É igual aquelas pessoas que ganham na Mega Sena, mas são pobres. São pobres, elas não são ricas. Então, dentro delas, em 5 anos, elas perdem tudo. Se você não acredita no que eu estou falando agora, dá um Google, faz uma pesquisa e você vai ver. Em 5 anos, todas as pessoas que ganham, elas perdem o dinheiro todo. Por quê? Porque dentro delas, elas sempre vibraram na escassez. Então elas começam a gastar exacerbadamente e o dinheiro não aceita desaforo. Não aceita, porque ele precisa circular. Então, se aquela pessoa não sabe circular ele de forma sábia, ele vai embora. Ele vai embora, ou seja, eu posso gastar R$ 500 em uma coisa, mas ao mesmo tempo eu posso comprar aquela mesma coisa por US$ 5.000. Ok? Então, assim, é uma questão da minha programação mental estar alinhada. Mas enquanto a minha programação mental não está alinhada, eu preciso começar a melhorar esse diálogo interno. Ok? Agora, eu quero citar Emerson, porque aí vocês vão ver uma citação assim que está mais em harmonia com o que eu estou falando. Olha o que Emerson diz. À medida que o mundo era plástico e líquido nas mãos de Deus, eu gosto disso. Por isso, é sempre muito mais de seus atributos como nós trazemos a ele. Por exemplo, a ignorância do pecado é pedra. Eles se adaptam a ele como eles podem, mas na proporção em que um homem tem alguma divindade nele, o firmamento flui diante dele e leva o selo e forma. Ou seja, o que Emerson está falando aqui? Nós temos a mesma capacidade
que Deus tem de criar, porque nós somos sua imagem e semelhança. Então, da mesma forma que Deus manipula a matéria para dar forma, nós também conseguimos fazer. E como que nós fazemos isso? Com a nossa imaginação, primeiramente, porque ela é que cria. Então, todas as coisas são criadas duas vezes, espiritualmente e fisicamente. Então, tudo que você vê fisicamente, essa caneta aqui, ela foi criada na imaginação de alguém. Ou seja, o resultado que você quer, você precisa criar na sua imaginação primeiro. Aí você parte através dele, a partir dele, e aí você manifesta de forma física. Como que você faz isso? Usando as suas 6 faculdades mentais. Tá? Aqui no programa O Realizador de Objetivos, vocês começam a usar elas. E em mentoria, aí vocês entram nisso de forma profunda. Tá ok? Seguindo aqui, ó. Eu vou passar um pouquinho e eu quero ir direto já para a experiência. Tá? Um dia, uma figurinista me descreveu suas dificuldades em trabalhar com um produtor teatral proeminente. Ela estava convencida de que ele injustamente criticava e rejeitava o seu melhor trabalho, e que muitas vezes ele era deliberadamente rude e injusto com ela. Então, olha só a situação. Provavelmente vocês já passaram por isso. De alguém estar tratando você mal, de não estar te reconhecendo e coisas assim. E normalmente o que nós fazemos, de acordo com a programação mental, a gente vai atacar o outro, né? Ah, é porque o outro não me reconhece, coisas assim, é porque essa empresa é um lixo e papapá. Tá? A gente sempre está procurando um bode expiatório fora de nós. Olha só que interessante. Ao ouvir a sua história, eu expliquei que, se encontrasse outro rude e injusto, foi um sinal claro de que ela mesma estava esperando e querendo, e que não era o produtor, mas era ela mesma que necessitava de uma nova atitude. Entenderam isso? Ou seja, ela precisava mudar a forma como ela pensava, sentia e agia, para parar de manifestar isso fora dela. Continuando. Eu disse a ela que o poder dessa lei da Assunção e sua aplicação prática pode ser descoberto apenas através de experiência. É o que eu sempre ensino para os meus alunos. Você quer aprender a gerar resultados? Entra na experiência. Todos os meus clientes têm resultados. Todos, até hoje. Eu nunca vi nenhum cliente meu que foi lá no Reclame Aqui e falou: eu não tive resultado com essa pessoa. Nunca. Nunca. E quando um cliente meu para de fazer alguma coisa, ele até enfatiza: o problema não é a sua mentoria, sou eu que estou com um problema sério agora e eu sinto que eu preciso fazer uma pausa. Tá? 2 clientes meus esse ano pararam os processos, foram 2. Exatamente usou a mesma coisa. Eu não estou pronto agora para continuar. Porque os processos de mentoria, eles são bem assim avançados, tá? Então, muitas vezes, se você não está pronto, faz ali a imersão para preparar esse terreno ou realizador de objetivos. Porque em mentoria, tu vai fazer uma reviravolta 360 na tua vida, tá? Isso é um fato, tá? E eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Porque a partir do momento que você me contrata, você está depositando a sua confiança em mim. E eu honro isso. Ok? Seguindo aqui, ó. Seu empregador estava apenas dando testemunho, dizendo-lhe com o seu comportamento o que o seu conceito dele era. Eu sugeri o que era bastante provável que ela estava carregando em conversas com ele em sua mente, que foram preenchidas com críticas e recriminações. É aquela briga o tempo inteiro. Marido e mulher tem muito isso. O homem fica brigando com a mulher na cabeça dele o tempo inteiro. Aí ele estranha do porquê que ela tá fria com ele. Ele
estranha, mas na cabeça dele ele tá o tempo inteiro, nossa, ela não entende isso, bem que ela poderia fazer isso, bem que ela poderia fazer aquilo, por que que ela não arruma essa roupa direito, por que que ela deixa essa casa bagunçada, por que que ela não educa essa criança melhor? Ele não fala isso, mas dentro dele ele tá com esse diálogo interno horroroso. O mesmo vale para as senhoras, né? Nossa, meu marido é um caos. Nossa, por que que ele deixou a gente ficar passando por necessidades? Por que que ele trouxe essa situação? Entendem isso? Ou seja, você fica dentro, você não fala isso para outra pessoa, mas você está falando para ela. Porque esse diálogo interno é manifestado fora. Olha só. Não havia dúvida de que ela estava mentalmente discutindo com o produtor. Para outras pessoas, apenas ecoava aquilo que sussurrava em segredo. Ou seja, aquilo que você está aí em segredo, que você não fala para ninguém, as outras pessoas elas vão sentir. O seu bonito, sua bonita. As pessoas vão sentir. Sabe por que as pessoas vão sentir? Porque elas têm uma faculdade mental chamada intuição, que capta a frequência que você emana. Entendeu? Por exemplo, eu tenho uma afirmação minha, em que eu falo, eu sou tão feliz e grato agora que eu me relaciono muito bem com todas as pessoas. Eu sou tão feliz e grato agora que eu me relaciono muito bem com todas as pessoas. Ou seja, se alguém critica alguém para mim, eu rejeito a ideia e quando eu vou ver essa pessoa, eu não tenho o rótulo dela, porque alguém falou que ela é uma porcaria, porque alguém falou que ela não prestava, entendeu? Não. Na minha cabeça eu sou tão feliz e grato agora que eu me relaciono bem com todas as pessoas. Então eu não aceito o rótulo, porque quando uma pessoa fala mal de uma outra pessoa para mim, eu não sei nada sobre a outra pessoa, eu sei dessa pessoa. Nossa, isso é um tapa na cara de muita gente, tá? Especialmente no marketing de rede que, nossa, as picuinhas, né? A diretora que fala mal da consultora, ou não sei o quê, e no Parará, o líder que fala mal do liderado, achando que vai resolver alguma coisa. Não vai resolver, eu vou usar o vocabulário mais esdrúxulo, não vai resolver merda nenhuma. O que vai resolver é você mudar dentro de você. Aí o seu time muda, porque o time é espelho do líder. Se você não está gostando do time que você tem, eu sinto muito, eles são espelho de você. Nossa, isso é pesado, mas é a verdade, meu povo. A verdade ela precisa ser dita, ouvida, aplicada e compreendida. Tá bom? Porque se ninguém te falar a verdade, você vai ficar aí, ó, achando que tá tudo bem. Você quer tá tudo bem? Então esteja bem, bem de verdade. Tá bom? Esteja bem de verdade. Por exemplo, eu tô falando a verdade. Vocês não sentem que eu tô ofendendo vocês. Olha que interessante. Por que vocês não sentem isso? Vocês não sentem porque eu não falo para ofender, eu falo para instruir. Entendeu isso? Eu não falo para ofender, eu falo para instruir. Porque esse é o meu papel, eu sou mentor, sou treinador, sou terapeuta. Então, se eu que tenho essa habilidade, essa competência, não falar isso para você, como é que tu vai mudar a vida? Entendeu? O mundo precisa de pessoas como eu, despertas para despertar as outras pessoas. Seguindo aqui, ó. Perguntei-lhe se não era verdade que ela falou com ele mentalmente. E em caso afirmativo, quais eram essas conversas? Ela confessou, olha que interessante, que todas as manhãs no seu caminho ao teatro, ela disse a ele exatamente o que pensava dele de uma maneira que jamais teria ousado dirigir a ele em pessoa. Ou seja, a pessoa excomungava o diretor. Excomungava, falava mal dele na cabeça, falava um monte. E aí ela achava estranho. Estranho que quando ela apresentava um trabalho,
O diretor, ele simplesmente falava assim, olha, isso não tá muito bom, não. Nossa, eu vi um monte de falha aqui. Ela achava estranho que ela não tinha reconhecimento no trabalho dela. Ela achava estranho. Mas na cabeça dela, porque ela magnetizava, ela colocava na cabeça dele todo esse sentimento negativo que ela tinha e ela emanava. Por que, gente, ela conseguia fazer isso? Porque o pensamento permeia todos os interespaços do universo. É a lei do pensamento. Não acredito em nada disso. Tudo bem. Aplica que tu vai ver. Entendeu? O pensamento é uma força incrivelmente poderosa. E quando internalizado, ninguém te segura. Entendeu? Isso não é esse ensinamento superficial da lei da atração que muitas pessoas ensinam. Não é isso. É avançado isso daqui. Tá? Então, por isso que você precisa entender, repetir, investir em você para que você possa progredir. Seguindo aqui, eu já estou acabando a história, ó. A intensidade e a força de seus argumentos mentais com ele estabelecia automaticamente seu comportamento em relação a ela. Ela começou a perceber que todos nós mantemos conversações mentais, mas infelizmente, na maioria das vezes, essas conversas estão argumentativas, ou seja, você fica discutindo com a pessoa na tua cabeça. Quem nunca? Quem nunca fez isso? Você quer falar com a consultora, né? Eu que atendo muitas diretoras em várias empresas, né? Hoje eu atendo bastante Mary Kay, do Terra, Amway e Rinode, né? Então, assim, a pessoa, ela, nossa, detestava a consultora, né? Mas não tinha coragem de falar. E aí achava estranho porque que a consultora sentia que a diretora não gostava dela, mesmo a diretora não falando. Entendeu? A gente magnetizava. Ou seja, e para você que trabalha com vendas em relação aos clientes? A mesma coisa. Ah, nossa, esse cliente aqui, ele só vai olhar e não vai fazer nada. E aí você fica se relacionando com esse cliente na tua cabeça dessa forma. Aí você acha estranho. O cliente perdeu o interesse. Ah, não, não, eu já encontrei outra coisa, tá bom? Obrigado. Por quê? Porque a forma como você está se relacionando internamente com os seus clientes. Ok? Para finalizar, ó, que só temos que observar o transhumante na rua para provar essa afirmação. Que tantas pessoas estão mentalmente envolvidas em conversações e alguns parecem ser felizes com isso, mas a própria intensidade do seu sentimento deve levá-los rapidamente para um incidente desagradável que eles próprios criaram mental. Portanto, agora devem encontrar. Então, aquilo que você está criando, que você está ali o tempo inteiro conversando, observem isso a partir de amanhã. Observe o tanto que você conversa dentro de você. E aí você vai começar a perceber. Nossa, Francildo, de fato, a gente fica o tempo inteiro dialogando com nós sobre as circunstâncias, sobre os problemas e coisas assim. E aí eu acho estranho do porquê eu tenho mais problemas. É igual as pessoas que têm muita dificuldade financeira. Ela fica o tempo inteiro falando sobre cortar gastos, sobre dívidas e coisas assim. Ela fica ali o tempo inteiro na conversação, na conversação. E aí ela acha estranho do porquê ela só vê dívidas. Do porquê que ela ganha um dinheiro extra, acontece alguma coisa, o dinheiro ele vai embora. Ela não entende o porquê isso acontece. Entendeu? É exatamente isso que eu estou ensinando aqui hoje. Quando ela percebeu, olha só que interessante, quando ela percebeu que estava fazendo, ela concordou em mudar a sua atitude e de viver essa lei fielmente, assumindo que seu trabalho foi altamente satisfatório, ou seja, ela já partia da percepção que o trabalho dela era incrível. Ou seja, se você é um consultor, parte da percepção em que você é o melhor consultor do planeta. Eu sou o melhor, nossa, eu atendo. Não que você está se comparando com os outros, mas que você é extraordinário mesmo.
Isso é incrível. Eu sou extremamente reconhecido por todos os meus clientes. E aí você não estranhe se os seus clientes começarem a falar assim: nossa, você é realmente muito bom, obrigado por ter me ajudado a encontrar o meu imóvel dos sonhos. Nossa, essa recomendação em que você me deu em relação a esse cosmético, em relação a esse produto de beleza ou esse produto de bem-estar, é realmente incrível. Muito obrigada ou muito obrigado. Não estranhe, isso vai acontecer. Isso vai acontecer porque você está começando a mudar a sua programação mental, o seu diálogo interno. Evidentemente, você vai precisar de mais material do que eu estou falando aqui, tá? Mas o que eu estou falando aqui é um bom começo para expandir seu nível de consciência. Para você perceber o seguinte: esse cara aí que está falando, ele tem o que eu preciso. Aí você arrisca o que? Os seus R$ 130, os seus R$ 1.000. Entende? É isso que você precisa fazer. Entendeu? Opa, abri, tá, legal. Esse cara tem o que eu preciso. Então, eu avanço. Se você ficar aqui, ai, não é o momento, nunca vai ser o momento adequado. Nunca. O momento é quando você toma uma decisão e avança. Tá ok? Nunca vai ser o momento adequado. Tá? Seguindo. Para fazer isso, ela concordou que antes de ir dormir à noite, em seu caminho para o trabalho e em outros intervalos durante o dia, ela iria imaginar que ele tinha lhe dado os parabéns em seus designs finos e que ela, por sua vez, agradeceu-lhe o seu louvor e bondade. Para seu grande prazer, que ela logo descobriu por si mesma que sua própria atitude foi a causa de tudo o que aconteceu com ela. Olha o que aconteceu depois, ó. O comportamento do seu empregador milagrosamente inverteu-se. Sua atitude ecoando, é o que eu falo, ecoando ondas, como sempre tinha feito, o que ela tinha assumido, refletida, agora ela mudou o conceito que ele tinha dele. Ou seja, o que ela fez, prestem atenção nessa frase que eu vou falar agora, essa frase vale $1 milhão, no mínimo. O que ela fez foi, pelo poder de sua imaginação, sua assunção, ou seja, aquilo que ela supunha, persistentemente influenciou seu comportamento e determinou sua atitude para com ela. Ou seja, às vezes as pessoas perguntam para mim: Françoildo, nós temos a capacidade de alterar o nosso ambiente? Yes, sim, nós temos. Com o passaporte do desejo em nossas asas, de sua imaginação controlada, ela viajou para o futuro da sua própria experiência predeterminando. É como se ela fizesse uma profecia para ela mesma, sabe? E aqui ela está vendo a realização. Assim, nós vemos o quê? Que não é fatos, mas o que criamos em nossa imaginação que molda nossas vidas. Para a maioria dos conflitos do dia a dia, são devido à falta de um pouco de imaginação para nos lançar a trave, né, que está no nosso próprio olho. É aquela questão, né? Tu quer mudar o outro, tu quer transformar outra pessoa, tu tá olhando os defeitos das outras pessoas e você não tira a trave que tá no seu próprio olho. Entendeu? Você quer ver o melhor no outro? Dentro. Eu vou me limpar primeiro. Porque aí eu estando limpo, eu consigo ajudar as outras pessoas a se limparem. Tá ok? Então isso é bastante importante. É o exato e literal que vive em um mundo fictício. Como esta designer, por sua imaginação controlada, começou a mudança sutil na mente de seu empregador. Olha só que interessante. De modo que podemos, pelo controle de nossa própria imaginação e sentimento, tá? Não é só ficar aqui criando a fantasia, eu tenho que internalizar, tenho que sentir. Sabiamente dirigidos, ou seja, controlado com a atenção que eu ensinei no conteúdo anterior sobre foco, resolver nossos problemas.
Pela intensidade de sua imaginação e sentimento, a designer lançou uma espécie de encantamento na mente de seu produtor e levou ele a pensar que seu elogio, olha que interessante, generosamente originou-se dele. Olha só. O produtor achava que esse pensamento tinha vindo da cabecinha dele. Esse pensamento de querer reconhecer a outra pessoa, quando na verdade não. Quem plantou lá foi a designer. Oi, Franceldo, nós temos essa capacidade? Yes, temos. Quantas vezes você ficou pensando em uma pessoa o dia inteiro, ou um parente, e aí você recebe uma ligação, ou alguém fala alguma coisa, ou essa pessoa te liga? Você acha que isso foi à toa? Coincidência do destino? Não, meu bem, seu pensamento foi lá. Especialmente se você sentiu isso, tá? Então, para finalizarmos, nós nunca devemos ter certeza de que não era uma mulher que pisa no lagar que começou essa mudança sutil na mente dos homens. Ou que a paixão não começou na mente de um menino pastor, iluminando os olhos por um momento antes que ele correu sobre o seu caminho. Ou seja, em outras palavras, gente, nós não podemos ficar supondo que a força de nossos pensamentos, sentimentos e ações não pode de fato influenciar tudo. Realmente pode. Realmente pode. O que eu falei aqui para vocês hoje, com a orientação adicional de um programa, seja a imersão ou o realizador de objetivos ou a mentoria, que você já sabe, está no link. Se vocês vão ver isso pelo YouTube, o link é abaixo ou aqui na bio, vai estar disponível. Se você pega a expansão de consciência que você teve hoje, com mais o material e mãos à obra, não tem como você não ter resultado. Não tem como. O sucesso, gente, é a realização progressiva de um ideal que vale a pena. Então, se eu não tenho uma boa atitude, eu não vou ser uma pessoa bem-sucedida. Então, esse é o meu convite para vocês hoje. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Trabalhe a sua atitude, com a orientação de um treinador, de um mentor e de um terapeuta, que eu tenho essas 3 habilidades. Então, se fez sentido tudo isso para você, dê o próximo passo e avance. E avance. Agora eu vou dar 1 minutinho, 2 no máximo, para que vocês escrevam aqui para mim, eu vou até ler, tá? Quais foram os seus maiores aprendizados de hoje? E se vocês gostaram, eu quero ter esse feedback agora. O que vocês mais gostaram de hoje? Vamos lá. Como forma de gratidão por tudo isso que eu entreguei para vocês, eu vou lançar um desafio também, um desafio interessante. Vamos compartilhar isso, especialmente o que está lá no meu canal do YouTube, com umas 1000 pessoas, para ter uns 1000 inscritos lá. Quando nós batemos 1000 inscritos no canal, eu vou compartilhar um treinamento super prático com materiais, evidentemente, de mentoria, de forma gratuita com todos vocês. Mas eu só vou fazer isso quando o canal tiver 1000 inscritos. Então, vocês têm parentes, vocês têm amigos, as redes aí, só vai lá e pede para todo mundo seguir o canal, comentar alguma coisa, tá bom? Manda algum material para eles, para que eles possam seguir. Tá ok? Então, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu espero que vocês tenham curtido muito. E se você quer avançar agora, é só clicar no link na bio, usem o cupom, tá bom? Que é Live20Mar, que você ainda ganha um desconto de acho que uns 30%, tá? E entre. E venha fazer parte dessas pessoas que fazem acontecer. Vamos parar de mimimi no mundo, né? Vamos começar a fazer acontecer. E eu espero todos vocês em nossas próximas lives e também como alunos que realmente pensam e fazem acontecer. Obrigado, a Dani ela falou que eu gostei.
que eu primeiro tenho que mudar, eu mesmo internamente mudarei o externo. Isso foi no ponto, Dani. Exatamente isso. O Marcos falou, foi perfeito, obrigado. É isso aí, gente. É isso aí, tá bom? Eu espero vocês. Provavelmente amanhã a gente tem um outro encontro. E aí eu vou fazendo vários encontros assim. E se vocês querem que eu continue com esses encontros, compartilhe para todo mundo. Tá bom? Vocês perceberam que eu não economizo quando é nutrir e quando é ajudar as pessoas para que elas possam expandir o seu nível de consciência. Então, muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo encontro. Tenham uma excelente noite. Até logo.